palavra de Deus, conforme lemos antes da oração, no livro de Salmos, capítulo 126, verso 3, nos diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E de fato, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Cada culto realizado aqui na igreja de Cascadura, cada alma alcançada, cada pessoa transformada, cada operação do Espírito Santo é motivo de gratidão, é motivo de louvor. Ao longo de 76 anos, nós testemunhamos a conversão e a transformação de muitas pessoas através do poder de Deus e através desta igreja. E posso dizer que a igreja não é apenas um prédio, mas sim um corpo vivo, formado por pessoas que se entregaram ao Senhor e se dedicaram a servir a Deus. Somos chamados para sermos a luz do mundo, para sermos o sal da terra. E precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Precisamos demonstrar o amor de Deus e o seu poder ao trabalhar em prol do próximo. Neste aniversário, devemos lembrar de 3 propósitos fundamentais da igreja. Primeiro, adoração. A igreja existe antes de tudo para glorificar a Deus. Deus é o centro de todas as coisas e precisamos adorá-lo. De forma muito especial, devemos adorá-lo aqui na igreja. Nos reunimos neste lugar para adorar ao Senhor. Em segundo lugar, a comunhão. Como família espiritual, somos chamados a amar, a servir e a edificar uns aos outros. A unidade da igreja fortalece nossa fé e nos mantém firmes em Cristo. Portanto, vamos valorizar a comunhão e o privilégio que temos de estarmos reunidos aqui com os irmãos. E em terceiro lugar, a missão da igreja. A igreja tem uma responsabilidade de levar o Evangelho a todas as nações. Somos enviados para proclamar o Evangelho e demonstrar o poder de Deus através de palavras e através de ações. E posso dizer que esta igreja é um lugar de bênçãos. Primeiramente porque é a casa do Senhor. E porque Deus se faz aqui presente. E Deus está presente em cada culto com propósito definido. Aqui Ele vem para abençoar, para orientar e para conduzir. Portanto, aqui é um lugar de bênçãos. E quando lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, lá diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, queridos irmãos, este lugar de bênção, a igreja de Cascadura, não é a igreja do pastor Gildo, não é a igreja do irmão André, não é a minha igreja, é a igreja do Senhor. Deus disse, a minha igreja. É claro que nós falamos a nossa igreja, a minha igreja, porque pertencemos ao Senhor. Tudo que existe no mundo pertence a Deus. E de forma muito especial, a igreja é do Senhor. E Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se é a igreja do Senhor, se é um lugar de bênçãos, então vale a pena sair de casa, enfrentar o trânsito e chegar aqui neste lugar.
vir à igreja do Senhor aos sábados, vir à igreja do Senhor aos domingos e às quarta-feiras, porque é um lugar de bênçãos, é a igreja do Senhor. E o salmista, falando sobre isto, no Salmo 84, verso 10, ele disse: porque vale mais, recordam? Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Portanto, vale mais estar na igreja do que no baile, estar na igreja do que na festa do carnaval, estar na igreja do que em qualquer outro lugar. Este é um lugar de bênçãos, é um lugar onde Deus se faz presente, é um lugar onde Deus abençoa. Portanto, Jesus aqui está presente, e eu posso dizer que o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder, é um Deus superior aos demais deuses, é um Deus misericordioso. E neste momento eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 57, verso 15, o texto diz assim: porque assim diz o alto, eu sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, este é o Deus que se faz presente neste lugar. É um Deus que tem poder. Posso dizer, é um Deus que é transcendente. É um Deus que está além do ser humano. É um Deus que está acima da compreensão humana. É um Deus que habita na eternidade. Mas é o Deus que está aqui. É o Deus que vem à sua igreja. É o Deus que abençoa. É o Deus que está em meu coração, que está em seu coração. E por isto, este é um lugar de bênçãos. Porque este Deus que está comigo, este Deus que está com você, é um Deus que tem poder. Você já parou para imaginar sobre o poder deste Deus? Eu posso dizer que este é um Deus que tem poder para falar e aquele que é surdo ouvir. Aquele que é surdo ouve. Ele tem poder para falar e aquele que não fala passa a falar. Vocês recordam quando Cristo desceu lá do Monte da Transfiguração? Depois de uma noite de poder, depois de uma noite que deixou 3 discípulos maravilhados, a ponto de pedir para ficar ali de forma permanente. Naquele mesmo momento, enquanto no alto do monte, Deus estava se manifestando de maneira poderosa, lá na parte de baixo, no sopé do monte, ali o demônio estava dominando. E você sabe por quê? Porque no início daquela noite chegou um pai, trazendo uma criança endemoniada, e aquele pai pediu aos discípulos para expulsar o demônio daquela criança. Mas eles não puderam. Tentaram expulsar a noite toda, mas não conseguiram. Quando termina a noite, o dia amanhece, Jesus desce do monte. O pai da criança corre ao encontro de Jesus, faz a declaração pública de que os discípulos não puderam. E ele diz: mestre, eu trouxe meu filho para que teus discípulos expulsassem o demônio dele, mas eles não puderam. Talvez, ouvindo as palavras deste pai, podemos imaginar que ele exagerou. Mas não exagerou, porque mais tarde,
Quando os discípulos estavam conversando com Jesus, eles perguntaram: por que nós não pudemos expulsar o demônio? Então o pai da criança estava certo, eles não puderam. E naquele momento, então, Satanás aproveita a ocasião, joga a criança no chão, a criança rola, espuma pela boca, a criança começa a definhar. E naquele momento os fariseus que ali estavam em volta começam a pensar: e será que ele vai conseguir? Os discípulos não conseguiram, tentaram a noite toda e não conseguiram, e será que ele vai conseguir? E naquele momento o pai da criança olha também para aquela cena, e aí Jesus dá apenas uma ordem. Você recorda, né? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desta criança e nunca mais tornes a ela. Como que era o espírito? Mudo. O espírito era surdo. O surdo não escuta. Mas naquele momento, quando Jesus deu uma ordem, o espírito que era surdo ouviu. O espírito que era surdo atendeu a ordem de Cristo. E o espírito que era mudo gritou. Ele gritou e saiu. E a criança ficou como morta. E os fariseus olhavam e diziam: mas não adiantou nada, a criança morreu. O que adiantou expulsar o demônio se a criança morreu? Naquele momento Jesus toca na criança, restaura a vida da criança, a saúde, e devolve a criança para o pai. Esse é o poder do nosso Deus. É por isso que aqui é um lugar de bênção. Se você precisar de alguma coisa, Ele está aqui para conceder. Aqui é lugar de cura, cura física, cura espiritual, libertação, é um lugar de bênçãos. O nosso Deus tem poder. Mas o poder de Deus vai tão além, porque eu posso dizer para você que aquele que é surdo ouvir, é mais fácil, porque o surdo pelo menos está vivo. Então uma pessoa viva ouvir, ainda que seja surda, não é tão difícil. Mas o poder de Deus é tão grande que até mesmo aquele que está morto escuta. Você já pensou nisso? A palavra de Deus diz que o morto que tinha morrido há 4 dias, recorda o nome de um morto que morreu e Cristo encontrou ele depois de 4 dias? Lázaro. Lázaro morto, o corpo em franco estado de decomposição. Aí Jesus chega lá perto de onde Lázaro estava e deu apenas uma ordem. Você sabe que ele deu só uma ordem, né? Mas eu devo dizer para vocês que antes de dar a ordem, ele agradeceu. E ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Agradeça a Deus por ter este lugar de bênçãos. Agradeça a Deus por ter esta igreja há 76 anos. É um privilégio ter um lugar de bênçãos assim. Precisamos agradecer a Deus. E a partir do momento que Cristo agradeceu, aí ele olha para Lázaro e dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. E você sabe o que aconteceu com Lázaro? Eu imagino que Lázaro não saiu assim, andando. Ele não saiu assim, igual eu estou andando aqui. Você já imaginou? Lá no fundo da caverna sair andando assim? Ele não fez isto. E sabe por que ele não fez isto? Os pés estavam amarrados. Com o pé amarrado, a única coisa que a pessoa consegue é dar um impulso e pular. Eu imagino que Lázaro fez isso. Ele deu um impulso e pulou para fora da caverna. Lázaro estava com os pés amarrados, mas Lázaro estava vivo.
completamente vivo. Lázaro estava também com as mãos amarradas. Lázaro estava com a cabeça enfaixada. Mas Lázaro estava vivo. Lázaro não estava morto. Cristo poderia ter ficado muito contente com Lázaro naquela situação, mas não ficou, porque o trabalho de Cristo sempre é completo. E naquele momento Cristo deu uma ordem: desatai-o e deixai-o ir. E eu imagino que talvez aqueles mesmos que receberam a ordem para remover a pedra, agora correram para tirar as amarras ali de Lázaro. Aquelas amarras que estavam nas pernas foram tiradas, das mãos também, da cabeça também, a faixa foi removida, e Lázaro estava agora completamente livre. Lázaro podia usar os seus pés para caminhar, para ir à igreja, para visitar um doente, para ir ao trabalho. Lázaro podia usar as suas mãos para levantar e glorificar a Deus. Lázaro podia usar a sua cabeça para pensar nas coisas lá do alto. Lázaro estava completamente livre. E eu devo dizer para vocês que Cristo não fica contente com crentes amarrados. Crentes que só pensam nas coisas do mundo. Crentes que só pensam em planejamentos para este tempo presente. Ele não fica contente. Cristo quer ver crentes livres. Livres para pensar nas coisas lá do alto. Para planejar para a eternidade. E este lugar de bênçãos é exatamente para isto. Deus está aqui para nos libertar, para nos dar uma vida melhor. Este é o nosso Deus. E eu posso então dizer que este lugar de bênçãos é um lugar de salvação. E a palavra de Deus afirma que o Filho do Homem veio salvar. Cristo está presente para salvar. Ele quer nos salvar. E Ele utiliza a graça, o ensino, o seu sangue para purificar. E Ele nos transforma através do seu poder. Cristo quer nos salvar. E a partir do momento que nós recebemos esta salvação, nós passamos a ser instrumentos nas mãos de Deus para a salvação de outros. E por isso Cristo diz: ide por todo o mundo. É uma ordem. É uma ordem para o irmão André? Cristo está dizendo, irmão André, ide por todo o mundo. Talvez você esteja pensando, é uma ordem para o pastor? Sim, é uma ordem para o pastor. É uma ordem para o obreiro? Também. É uma ordem para cada pessoa salva. Precisamos ir. E o primeiro campo missionário que devemos ir é a nossa casa. Salve a sua esposa. Salve os seus filhos. E a palavra de Deus diz que aquele que ganha uma alma, sábio é. Seja sábio para ganhar os seus filhos para Cristo. Seja sábio para ganhar o seu esposo para Cristo. Seja sábio para ganhar a sua esposa para Cristo. E para ganhar para Cristo, nós precisamos investir. Investir dinheiro. Investir na família. Investir tempo. Precisamos investir para salvar. E depois de salvar a família, salve os amigos. Salve os vizinhos. E esse trabalho vai se expandindo. E desta forma nós alcançamos outros países, outros continentes, alcançamos o mundo inteiro. Mas não podemos querer ir longe sem fazer o trabalho perto de nós. Precisamos evangelizar. Ellen G. White diz: a Igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários. Então, precisamos ser
missionários. E geralmente nós falamos, e está escrito também, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus, como? Como missionário. É impossível nascer no reino de Deus e não ser missionário. A mulher samaritana, assim que recebeu a água viva, ela levou aquela água para outros. Então, quando nós recebemos uma boa notícia, nós precisamos transmitir esta boa notícia. Isto é ser missionário. E esta igreja, formada de pessoas, precisa revelar a glória de Deus. Como? Comendo, bebendo, vestindo, fazendo qualquer coisa. É por isso que Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é assim que glorificamos a Deus, através da nossa família, família bem ordenada, através do nosso andar, do nosso viver, do nosso falar, estamos glorificando a Deus. E quando lemos Apocalipse 14, 7, lá diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Como dar glória? Desta forma. Andando, falando, se vestindo, criando amizades, evangelizando. Desta forma, damos glória a Deus, através de nossas atitudes. E esta igreja precisa também revelar o sacrifício de Cristo. Precisamos aqui falar do amor de Cristo e do seu sacrifício. Se esta igreja, ela subsiste há 76 anos, é porque Cristo deu a sua vida por esta igreja. Cristo morreu por mim, Ele morreu por você, e por isso esta igreja está aqui de portas abertas. E Paulo diz o seguinte, nós pregamos a Cristo crucificado. Então precisamos evangelizar, precisamos glorificar a Cristo, revelar o amor de Jesus. E devo dizer que também precisamos servir. O Filho do Homem diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, a igreja de Cascadura, que somos nós, precisamos servir. E se precisamos servir, quem nós vamos servir primeiro? A nossa família. Nada melhor do que servir primeiro a família. É por isso que o trabalho começa em casa. Servir a família, servir os amigos, servir a igreja, servir a comunidade. Então, tudo começa em casa. Então, desta forma, a igreja cumpre a sua missão. E há um provérbio que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Imagina quando alguém morre e nem deixa saudade. Você já ouviu falar de alguém assim? A Bíblia diz de um determinado rei que ele nasceu, cresceu, se tornou rei, reinou, depois morreu e nem deixou saudade. Imagina um negócio desse. O pastor passa pela igreja Cascadura, quando sai, deixa a saudade, né? Se não deixar a saudade, fica ruim. O irmão Osiel passou por aqui. O irmão falou que tem saudade, né? Olha aí, deixou saudade. Tem que ser assim. O pai, quando viaja, o filho fica com saudade. A mãe, se viajar, o filho fica com saudade. Por quê? Estão servindo, estão ajudando. Então, desta forma, então cria um ambiente agradável. Precisamos estar servindo. O lema da União, alguém sabe? União Missionária Sul Brasileira tem o lema, servir para salvar. Então esse é o nosso lema, servir para salvar. Vamos servir nosso amigo, nossos parentes, começando pela nossa família. Então a igreja foi organizada para servir. Eu quero ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, página 13.
Desde o início tem Deus operado por intermédio de seu povo, a fim de trazer bênçãos ao mundo. Olha aí, a igreja traz bênçãos, é um lugar de bênçãos. Para a antiga nação egípcia, Deus fez de José uma fonte de vida. Perceberam? José foi uma bênção, uma fonte de vida. Através de sua integridade, a vida de todo o povo foi preservada. Por meio de Daniel, salvou Deus a vida de todos os sábios de Babilônia. Olha, vida de Daniel, uma bênção. E esses livramentos são como lições objetivas. Eles ilustram as bênçãos espirituais oferecidas ao mundo pela ligação com Deus, a quem José e Daniel adoravam. Todos aqueles em cujo coração Cristo habita, cada um que mostre seu amor ao mundo, é um cooperador de Deus para a bênção da humanidade. À medida que recebe do Salvador graça para reparti-la com outros, de seu próprio ser fluem torrentes de vida espiritual. Que maravilha, perceberam? Então, eu recebo e eu transmito. Sou um canal de bênçãos. Preciso ser uma bênção para a minha família. A minha esposa precisa ser uma bênção para a nossa família. O casal precisa ser uma bênção para os filhos. Nós precisamos ser uma bênção para a igreja. A igreja se torna uma bênção para o mundo. Esse é o plano de Deus. Este é um lugar de bênção. E esta igreja, então, ela passa a cumprir a sua missão, iluminar o mundo, ser o sal da terra, é a igreja do Senhor. Claro que eu podia falar aqui mais meia hora. Eu sei que os irmãos estão dispostos a ouvir mais meia hora, mas não vou prolongar muito. Eu quero dizer o seguinte: já que sabemos que este lugar é um lugar de bênção, qual deve ser então o nosso comportamento aqui na igreja? Já pensou nisto? A palavra de Deus diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então precisamos ter a máxima reverência neste lugar. Antes do culto, você chegou aqui na igreja, você tem o privilégio de orar. Pode ajoelhar, pode orar. Terminou a oração, podemos cantar louvores ao Senhor. Alguém pode vir à frente para conduzir o hino ou tocar, mas tudo com reverência, porque Deus está aqui antes de iniciar a pregação. Durante o culto, máxima reverência. Por quê? Porque Deus está falando através do pregador. E quando perdemos a reverência, pessoas se perdem, porque a palavra de Deus não é ouvida. E a palavra de Deus cai em ouvidos desatentos, como a semente que caiu à beira do caminho. Recorda o que aconteceu com a semente à beira do caminho? A ave veio e comeu, né? Cristo diz, é a palavra que cai em ouvidos desatentos e o inimigo arrebata a mensagem. Então, às vezes é uma conversa, é um cochicho, é um barulho, e nesse momento a palavra certa que ia alcançar determinada pessoa não tem o seu efeito, porque o inimigo arrebata a palavra. Então, máxima reverência durante o culto. Terminou o culto, sair também na máxima reverência, porque este é um lugar de bênçãos, é um lugar onde Deus se faz presente. Quando nós agimos assim, nós somos ricamente abençoados, e aqueles que vêm à igreja também recebem as bênçãos do Senhor. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esta compreensão, e que possamos valorizar este lugar de bênçãos que o Senhor nos concedeu. Amém.